Clara acordou com a luz do sol filtrando-se pelas cortinas desbotadas de seu pequeno quarto. A luz dourada iluminava as paredes, cobertas por fotos de família e recordações de um passado que, embora repleto de dificuldades, era também cheio de amor. Em uma das prateleiras, um retrato de sua avó sorridente a observava, e Clara sentia como se a matriarca estivesse ali, encorajando-a a enfrentar mais um dia. Ela se espreguiçou e se levantou da cama, o chão frio fazendo-a estremecer. O relógio na parede marcava 7h30, e sabia que precisava se apressar para não perder o ônibus para o trabalho. No banheiro, enquanto lavava o rosto, olhou-se no espelho e fez uma rápida análise. Cabelo preso em um coque bagunçado, olheiras que revelavam noites mal dormidas e um brilho de esperança nos olhos. Clara estava determinada a fazer daquele dia um dia especial, mesmo que, no fundo, soubesse que sua vida em um subúrbio empobrecido de São Paulo não oferecia muitas oportunidades. Vestiu seu uniforme da lanchonete, um avental que já tinha visto dias melhores, e desceu para a cozinha. O cheiro do café fresco misturava-se com o aroma do pão quente que sua mãe estava preparando. A mesa estava posta, e o diálogo da manhã começou como sempre. Um misto de risadas e reclamações sobre a vida. Mãe, você não precisa se preocupar tanto. Estou indo bem, disse Clara, tentando acalmar sua mãe, que sempre parecia ansiosa por causa das contas a pagar. Eu só quero que você tenha um futuro melhor, Clara, respondeu sua mãe, com um olhar preocupado. Essa lanchonete não é tudo o que você merece. Clara sorriu, pegando um pedaço de pão. Eu sei, mãe, mas vou conseguir. Estou guardando um dinheiro para um curso de inglês. Isso vai abrir portas para mim. Você é sempre tão sonhadora, disse sua mãe, com um sorriso tímido, antes de voltar à sua rotina. Depois do café da manhã, Clara saiu de casa. O calor do sol já se fazia sentir, e o barulho da cidade começava a crescer em intensidade. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, observou as pessoas ao seu redor. Homens e mulheres apressados, cada um imerso em seus próprios pensamentos e preocupações. O trânsito caótico, as buzinas e os gritos de vendedores ambulantes criavam uma sinfonia de desespero e indiferença. A cada passo, Clara sentia a realidade do subúrbio se manifestar. O descaso com os moradores de rua, a poluição e a pobreza que pareciam cercar sua vida cotidiana. Ela avistou um grupo de crianças brincando em uma calçada, rindo e jogando bola, e seu coração se aquecia com a inocência delas. Mas logo o sorriso se desfez ao notar um homem em situação de rua, sentado perto de um ponto de ônibus, com um olhar perdido e a roupa vestida em farrapos. Não posso deixar isso me abalar, murmurou para si mesma, tentando manter o otimismo. Ela sabia que, apesar das dificuldades, havia sempre uma razão para se manter esperançosa. O ônibus chegou, e Clara subiu, encontrando um lugar ao lado de uma senhora idosa que a cumprimentou com um sorriso. Durante a viagem, Clara pensou em seus sonhos, o desejo de estudar, ter uma carreira. Acima de tudo, fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Na lanchonete, ela sempre tentava tratar os clientes com gentileza, mesmo aqueles que eram rudes ou impacientes. A compaixão era uma lição que sua avó sempre lhe ensinou. Ao chegar à lanchonete, Clara se viu envolvida na rotina frenética. O cheiro de frituras e café fresco invadia suas narinas, enquanto ela cumprimentava os colegas de trabalho e se preparava para o dia. O gerente, um homem de meia idade, já a aguardava com uma lista de tarefas. Clara, precisamos que você se concentre hoje. Temos uma grande quantidade de pedidos e não podemos falhar, disse ele, sem olhar nos olhos dela, apenas focado na tela do computador. Sim, claro, respondeu Clara, tentando não deixar que o tom ríspido a desmotivasse. Ela se dirigiu ao balcão e começou a preparar os sanduíches, enquanto sua mente vagava para longe, pensando em como poderia ajudar as pessoas em sua comunidade. O dia passou rápido, e logo chegou a hora do almoço. Clara decidiu que,
ao invés de comer sozinha. Iria aproveitar o tempo para fazer algo diferente. Lembrou-se do homem que havia visto na rua pela manhã. Em um impulso, decidiu que iria compartilhar seu lanche com ele. Pegou um sanduíche e uma garrafa de água que havia preparado. Ao sair da lanchonete, seu coração palpitava de expectativa. Ela caminhou algumas quadras até encontrar o homem sentado na calçada, sujo e mal vestido. Ele olhou para ela com desconfiança, mas Clara sorriu e se aproximou. Oi, tudo bem? Disse ela, um pouco nervosa. Eu trouxe um lanche. Gostaria de dividir comigo? O homem a encarou, surpreso com a oferta. Você tem certeza? Perguntou, hesitando. Sim, claro. Clara sorriu, estendendo a mão com o sanduíche. Ninguém deve passar fome. Ele aceitou, e Clara se sentou ao seu lado, sentindo uma conexão inesperada. O homem começou a comer devagar, como se cada mordida fosse uma lembrança de um tempo em que não precisava se preocupar com a próxima refeição. Meu nome é Miguel. Ele disse, com um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Clara, é um prazer conhecê-lo, Miguel. Respondeu ela, olhando em seus olhos. Havia uma tristeza ali, mas também uma centelha de esperança. Obrigado por isso. Não é todo dia que alguém se importa. Miguel disse, com a voz embargada. A maioria das pessoas apenas passa direto, como se eu não existisse. Clara sentiu uma pontada de dor em seu coração ao ouvir isso. Eu não consigo entender como as pessoas podem ignorar o sofrimento dos outros. Temos que cuidar uns dos outros, não é? Miguel assentiu, emocionado. É verdade. A bondade é uma raridade hoje em dia. E você, Clara, parece ter um coração muito bom. Eles conversaram por alguns minutos, e Clara sentiu que ali, naquele momento simples, havia uma conexão que transcendia suas realidades. Miguel parecia mais do que um homem em situação de rua. Ele era alguém que, assim como ela, buscava um propósito e um sentido. Ao se despedir, Clara olhou para Miguel e disse: Espero vê-lo novamente. Cuide-se. Miguel sorriu, e Clara sentiu que algo havia mudado dentro dela. Aquele gesto simples de compartilhar seu lanche não era apenas um ato de bondade, mas uma semente de esperança plantada em um terreno árido. Clara voltou para a lanchonete com o coração leve, sem saber que aquele encontro estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre. Clara caminhava pela rua que levava à lanchonete onde trabalhava, sua mente ainda ocupada com um encontro inesperado com Miguel. O sabor do lanche que ela havia dividido com ele ainda estava fresco em sua memória, não apenas pelo gosto, mas pela conexão que sentirá. Aquelas poucas palavras trocadas entre eles a deixaram pensativa. Era como se, por um breve momento, o mundo ao seu redor tivesse se silenciado, permitindo que a compaixão e a empatia se manifestassem em sua forma mais pura. Quantas pessoas estão passando por isso todos os dias? Clara murmurou para si mesma, enquanto observava um grupo de jovens que passava, rindo e se divertindo. Uma pontada de tristeza a atingiu. Era fácil para aqueles que estavam cercados de amigos e alegria ignorar o sofrimento dos outros. A solidão e a rejeição pareciam ser uma constante na vida de muitos. E Clara se perguntava quantas histórias estavam perdidas nas sombras da cidade, assim como a de Miguel. Ei, Clara, você está sonhando acordada de novo. A voz de sua colega, Letícia, a tirou de seus devaneios. Letícia era uma jovem extrovertida, sempre disposta a fazer piada e levantar o ânimo do grupo. Vamos, precisamos de você na cozinha. Desculpe, só estava pensando em coisas, Clara respondeu, forçando um sorriso. O trabalho na lanchonete era exaustivo,
Mas a distração era bem-vinda. À medida que o dia avançava, Clara se viu mais motivada. A imagem de Miguel e a generosidade que mostrará a ele a inspiravam. Talvez eu possa fazer mais, pensou, imaginando formas de ajudar aqueles que, assim como Miguel, eram invisíveis para a maioria. Nos dias que se seguiram, Clara começou a observar mais atentamente as pessoas ao seu redor. Em seu caminho para o trabalho, notou que havia muitos moradores de rua, cada um com suas próprias histórias. Havia um homem mais velho que sempre estava sentado em um banco, olhando para o nada, e uma mulher que frequentemente carregava uma bolsa cheia de trapos. Clara começou a cumprimentá-los, oferecendo um sorriso ou uma palavra gentil. Em retorno, recebia olhares surpresos e sorrisos tímidos, como se aquela pequena interação fizesse a diferença. Você está mudando, Clara, comentou Letícia em uma das pausas para o café. Está mais falante e parece mais feliz. O que está acontecendo? Só. Pensando em como podemos ajudar mais as pessoas, Clara respondeu, hesitando. Ela sabia que Letícia, embora bem-intencionada, não compartilhava a mesma empatia profunda que ela sentia. Às vezes, uma pequena ação pode fazer uma grande diferença. É verdade. Letícia concordou, mas com um sorriso cético. Mas você não pode salvar o mundo sozinha. Vamos focar em fazer o nosso trabalho bem feito e seguir em frente. Eu sei. Mas não consigo deixar de pensar que podemos fazer algo a mais, Clara disse, sua voz carregando um tom de determinação. E se organizássemos algo? Uma campanha para arrecadar alimentos ou roupas para quem precisa. A ideia acendeu uma luz nos olhos de Letícia, mas logo sua expressão mudou. Isso pode ser complicado. E se não conseguirmos apoio suficiente, pode ser uma dor de cabeça. Clara sorriu para a amiga. E se conseguirmos? Pense em quantas pessoas poderíamos ajudar. O que você acha de falarmos com o pessoal do trabalho? Ver quem se anima. Está bem, vamos tentar. Mas não quero que você se machuque se isso não der certo. Tá? Letícia respondeu, um pouco mais animada. Clara sentia seu coração pulsar com a possibilidade de iniciar algo significativo. As palavras de Miguel ainda ressoavam em sua mente, lembrando-a da importância das pequenas ações. Vamos fazer isso. Ela decidiu, com um brilho determinado nos olhos. Vamos criar algo bonito. Enquanto isso, Miguel, por sua vez, estava imerso em suas reflexões. Sentado em um canto da calçada, ele observava a cidade passar, como um espectador involuntário de um filme em que não pertencia. Após sua conversa com Clara, ele havia se sentido mais humano, mais vivo. As interações que tinha com as pessoas ao seu redor, mesmo que superficiais, começaram a lhe trazer um novo significado. Aquela jovem, com seu gesto simples, havia reavivado algo dentro dele que ele pensava ter perdido para sempre. Por que você faz isso? Perguntou um outro morador de rua, um homem de meia idade, que se aproximou de Miguel, curioso. Você se disfarça, mas parece diferente dos outros. O que está buscando? Miguel hesitou antes de responder. Apenas, tentando entender o que é ser humano novamente. Às vezes, precisamos nos perder para encontrar o caminho de volta. O homem assentiu, como se compreendesse. Muitos de nós estamos aqui por razões diferentes, mas a maioria só quer um pouco de dignidade. Dignidade, Miguel repetiu, absorvendo a profundidade daquela palavra. Ele percebeu que, embora estivesse em uma situação de vulnerabilidade, ainda podia oferecer algo de valor aos outros. Talvez eu devesse ser mais ativo. Ajudar os outros.
assim como aquela menina fez comigo. Nos dias que se seguiram, Miguel começou a se envolver nas pequenas interações diárias. Ele começou a compartilhar histórias, sorrisos e até mesmo alguns de seus próprios pertences com aqueles que estavam em situações semelhantes à sua. Ele se tornou uma espécie de conselheiro informal, ouvindo as histórias de outros e oferecendo palavras de encorajamento. Enquanto isso, Clara, em sua rotina na lanchonete, havia conseguido mobilizar alguns de seus colegas para a ideia de ajudar os moradores de rua. Um deles, Paulo, um jovem que normalmente era mais reservado, surpreendeu a todos ao se oferecer para ajudar a organizar a campanha de arrecadação. Se você acredita que podemos fazer a diferença, então eu estou dentro, ele disse, sua voz carregando um novo tom de determinação. Vamos fazer isso juntos. Com o apoio crescente, Clara começou a planejar os detalhes. Ela fez cartazes coloridos, que desenhou à mão, e distribuiu pela lanchonete, anunciando a campanha. As pessoas começaram a se animar. Era como se a bondade de Miguel tivesse encontrado um eco em seu coração. Agora, ela estava usando essa energia para inspirar outros. Naquela semana, enquanto Clara se preparava para mais um dia de trabalho, ela não pôde deixar de pensar em Miguel. Preciso encontrá-lo de novo, ela murmurou, determinada a falar mais com ele e entender sua história. Ele precisa saber que não está sozinho. Na sua mente, Clara já visualizava um futuro onde não só ela, mas todos ao seu redor poderiam se unir em uma corrente de bondade e compaixão. O mundo poderia ser um lugar melhor. E ela estava disposta a fazer sua parte. Às vezes, tudo o que era necessário era um pequeno gesto de amor e empatia. E Clara estava decidida a espalhar essa luz. Miguel caminhou pelas ruas de São Paulo, observando a vida cotidiana que o cercava. As luzes da cidade ofuscavam sua visão, mas não conseguiam apagar a imagem de Clara, sua bondade e a sinceridade em seu olhar. Ele a havia visto frequentemente nas últimas semanas, sempre com um sorriso, mesmo quando o mundo ao redor parecia tão pesado. Miguel sentia uma conexão inexplicável com aquela jovem, uma chama de esperança que se acendia em seu coração toda vez que a via interagindo com os clientes da lanchonete, tratando cada um com respeito e carinho. A cada dia, Miguel se permitia observar mais de perto. Ele se escondia atrás de um canto, vestido com suas roupas surradas, e via como Clara se esforçava para fazer o seu trabalho bem feito, mesmo em meio a um ambiente hostil. O chefe dela, um homem de aparência severa, frequentemente a criticava, mas ela nunca deixava que isso a desmotivasse. Ao contrário, sempre que ela tinha a oportunidade, estendia a mão a alguém que estava em necessidade, oferecendo um café quente ou um sorriso acolhedor. Aquela era a verdadeira riqueza, pensou Miguel. Não o dinheiro ou o poder, mas a capacidade de tocar a vida das pessoas de maneira tão genuína. Em um desses dias, enquanto observava Clara, ele decidiu que precisava se aproximar dela. Precisava agradecer por aquele pequeno gesto que havia mudado seu mundo. Mas a ideia de se revelar como o homem que realmente era o paralisava. Ele estava tão acostumado a viver na escuridão, como um fantasma, que não sabia como se apresentar à luz. Clara, por outro lado, estava lutando contra seus próprios demônios. Após o encontro com Miguel, sua vida havia se tornado uma mescla de alegria e frustração. O trabalho na lanchonete tinha se tornado cada vez mais desgastante. O chefe dela, sempre exigente, parecia não perceber o quanto ela se esforçava. Clara, você precisa ser mais rápida. As pessoas não têm paciência. Ele frequentemente a repreendia, fazendo-a sentir-se pequena. A pressão estava a ponto de a derrubar. Em algumas noites, quando chegava em casa, as lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se com a vontade de desistir. Mas a imagem de Miguel, seu olhar agradecido após receber aquele lanche, sempre a impulsionava a continuar. Se eu puder fazer a diferença na vida de uma pessoa, então vale a pena. Ela repetia para si mesma, como um mantra. E assim, entre sorrisos e lágrimas, Clara persistia.
Em uma noite particularmente fria e chuvosa, Miguel decidiu que era hora de agir. Ele não podia mais apenas observá-la de longe. Precisava se apresentar a ela. Com a chuva batendo em seu rosto e o vento cortante ao seu redor, ele se aproximou da lanchonete. O coração batia rápido dentro de seu peito, uma mistura de nervosismo e determinação. Ele se sentou em um banco próximo, esperando que Clara saísse do trabalho. Quando finalmente ela apareceu, encharcada e um pouco abatida, Miguel sentiu uma onda de empatia. Ele se levantou, limpou a garganta e deu um passo à frente. Clara, por sua vez, estava tão absorta em seus pensamentos que não o percebeu de imediato. Quando ela finalmente o avistou, seus olhos se arregalaram em surpresa. Oi, você é o homem que encontrei na calçada. Clara exclamou, seu coração acelerando. Sim, sou eu. Miguel. Ele respondeu, tentando manter a voz firme. Eu queria te agradecer. O seu gesto significou muito para mim. Clara sentiu um misto de alegria e confusão. Mas eu só te dei um lanche. Respondeu, balançando a cabeça. Não foi nada demais. Para mim, foi tudo. Você me lembrou que ainda existe bondade neste mundo. Eu tenho passado por tempos difíceis, e o seu gesto reacendeu uma esperança que eu pensava ter perdido para sempre. Ele hesitou por um momento, como se suas palavras estivessem pesadas com a dor de sua história. Na verdade, eu não sou quem você pensa que sou. A revelação pairou entre eles, como uma nuvem carregada prestes a despejar a tempestade. Clara franziu a testa, sem entender. O que você quer dizer? Eu não sou apenas um homem em situação de rua. Eu sou um CEO, um milionário. Mas perdi tudo. Eu me disfarcei, buscando algo que não consegui encontrar entre os ricos. A verdadeira conexão humana. Miguel respirou fundo, observando a expressão de Clara mudar de surpresa para incredulidade. E você? Você me mostrou que ainda existe bondade genuína. Clara ficou em choque. As palavras de Miguel ecoavam em sua mente, e ela lutava para processar tudo. Mas, você estava escondido. Por que você faria isso? Perguntou, a confusão evidente em seu olhar. Por que a traição e a desilusão me levaram a acreditar que o dinheiro e o poder não importam? Eu precisava entender o que as pessoas realmente sentem. Eu queria ver o mundo através dos olhos de quem não tem nada. E você? Você foi a primeira pessoa a me tratar como um ser humano novamente. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas sincero. Isso é incrível, sussurrou Clara, ainda tentando absorver a revelação. Mas, o que você vai fazer agora? Eu não sei. Eu pensei que, quem sabe, pudesse encontrar um propósito novamente. Algo que me fizesse sentir vivo. Ele olhou para ela, seu olhar profundo e sincero. Você realmente acredita que ainda existe bondade no mundo, Clara? Sim, respondeu ela, com convicção. Acredito que a bondade é a única coisa que pode nos salvar. Cada pequena ação conta. E eu quero fazer mais. Quero ajudar as pessoas. Miguel sorriu, uma faísca de esperança acendendo em seu coração mais uma vez. E se nós fizermos isso juntos? Clara olhou para ele, vendo não apenas um homem em situação de rua, mas alguém que poderia se tornar um aliado na luta por um mundo melhor. Juntos, ela repetiu, o entusiasmo começando a borbulhar dentro dela. Sim, eu tenho recursos e experiências que poderiam ajudar. Você tem a paixão e a empatia. Juntos, podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas, Miguel propôs, a determinação em sua voz crescendo. Eu adoraria isso. Vamos fazer algo que importe, Clara respondeu, seus olhos brilhando com a possibilidade de um futuro que ela nunca havia imaginado. E naquela noite chuvosa, em meio ao caos da cidade, duas almas se encontraram, unidas por um propósito maior. Elas sabiam que a jornada não seria fácil, mas estavam dispostas a enfrentar os desafios juntas, com coragem e compaixão. A verdadeira riqueza, afinal,
estava prestes a ser revelada. Miguel e Clara estavam sentados em um banco de praça, cercados pela agitação da cidade. O sol começava a se pôr, pintando o céu de um laranja suave enquanto as luzes da cidade piscavam ao fundo. A atmosfera estava carregada de expectativa. Ambos estavam prestes a compartilhar verdades que mudariam suas vidas para sempre. Você sabe, começou Miguel, olhando para o horizonte. Quando eu era CEO, pensava que tinha tudo: dinheiro, poder, uma vida cheia de conforto. Mas todas essas coisas não significam nada se você não tem alguém com quem compartilhar. Ele inclinou-se levemente para Clara, seu olhar terno e introspectivo. Fui traído por pessoas que eu considerava amigas. A dor da deslealdade me fez questionar tudo. E aí, eu percebi que estava tão preso em meu mundo de riquezas que perdi de vista o que realmente importa. Clara escutava atentamente, absorvendo cada palavra. Ela viu a vulnerabilidade em Miguel, uma faceta que ele escondia sob a aparência de um homem em situação de rua. E o que você aprendeu com isso? Perguntou ela, curiosa. Aprendi que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você dá aos outros. O tempo que você dedica, a compaixão que você oferece e as conexões que você cria. Isso é o que realmente nos enriquece. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras se assentassem. E você, Clara? O que você sonha em fazer? Clara hesitou, um pouco envergonhada. Sempre fora tímida sobre seus sonhos, mas a sinceridade de Miguel a encorajou. Eu sempre quis ajudar as pessoas. Quando vejo jovens como eu, lutando para encontrar seu caminho, sinto que poderia fazer algo para mudar isso. Mas muitas vezes, sinto que minhas ideias são pequenas, que não fazem diferença. Miguel sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Nunca subestime o poder de uma boa ideia e de um coração disposto. Às vezes, as pequenas ações podem causar grandes ondas de mudança. Você já deu um passo importante ao ajudar aquele homem na calçada. Imagine o que mais você pode fazer. As palavras de Miguel tocaram Clara profundamente. Ela nunca tinha pensado na importância do impacto que poderia ter. Eu quero criar um projeto social, algo que ajude jovens a se encontrarem, a se desenvolverem. Mas não sei por onde começar. Não tenho recursos, contatos, nada. Isso não é um problema, disse Miguel, com confiança. Comece com o que você tem: sua paixão e sua empatia. E eu serei seu mentor. Podemos trabalhar juntos nisso. Você não está sozinha nessa jornada. Clara olhou para Miguel, seu coração batendo mais rápido. Você realmente faria isso por mim? Ser meu mentor? Mas você é um CEO, e eu sou só uma garota da lanchonete. E quem disse que isso importa? Miguel respondeu, seu olhar intenso. A vida não é uma competição. É sobre ajudar uns aos outros a crescer. E você, Clara, tem um potencial gigantesco. Não deixe que o medo ou a dúvida te impeçam de ir atrás dos seus sonhos. Vamos fazer isso acontecer. As palavras de Miguel acenderam uma chama dentro dela. Clara sentiu uma mistura de gratidão e esperança. Obrigada, Miguel. Isso significa muito para mim. Eu não sei como retribuir isso. Retribua ajudando outros, assim como você fez comigo. Isso já será suficiente. Miguel sorriu novamente, e Clara não pôde deixar de sorrir de volta. A conexão que eles estavam formando parecia maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Com o passar dos dias, Clara mergulhou em seus planos. Ela começou a esboçar ideias, a conversar com amigos e a buscar maneiras de dar vida ao seu projeto social. Miguel estava sempre ao seu lado, oferecendo conselhos e orientações. Ele a incentivava a não desistir, mesmo quando as dificuldades pareciam insuperáveis. Lembre-se, Clara, disse Miguel em uma de suas reuniões. Todo grande projeto começa com um pequeno passo. Não precisa ser perfeito desde o início. O importante é que você tenha coragem de dar o primeiro passo. Certa manhã,
Enquanto caminhavam pelo bairro, Clara teve uma ideia. E se fizéssemos um evento comunitário? Poderíamos reunir jovens e oferecer oficinas, palestras, algo que os ajude a se descobrir. Miguel acenou com a cabeça, animado. Isso é uma excelente ideia. Você já pensou em qual seria o tema principal? Talvez. Descubra seu caminho. Poderíamos convidar pessoas que superaram desafios e que poderiam inspirá-los, sugeriu Clara, sua voz crescente em entusiasmo. Perfeito. Vamos fazer acontecer. Podemos criar um cronograma, buscar parceiros, e quem sabe, até conseguir alguma cobertura da mídia, respondeu Miguel, já começando a esboçar um plano. Você acha que conseguiríamos isso? Clara perguntou, um pouco insegura. Com certeza. Eu vou te ajudar em tudo. Vamos abordar empresas e organizações que queiram apoiar a causa. A sua paixão é contagiante, e as pessoas vão querer se envolver, Miguel afirmou. Sua determinação era visível. Nos dias seguintes, Clara se dedicou a organizar o evento. Ela conversou com jovens da sua comunidade, compartilhou sua visão e começou a reunir um grupo de voluntários. O entusiasmo era palpável, e a ideia começou a ganhar vida. Miguel, por sua vez, utilizou seus contatos para buscar apoio. Ele ligou para antigos colegas e amigos do mundo dos negócios, explicando sua nova missão de ajudar a comunidade. Estamos organizando um evento para jovens em situação de vulnerabilidade. Seria incrível ter o apoio de vocês, dizia ele, sua voz firme e persuasiva. Em um dia particularmente ensolarado, Clara se encontrou com Miguel em um café local para discutir os próximos passos. Ela estava nervosa, mas a energia positiva que Miguel transmitia a acalmava. Como você se sente sobre o evento? Está tudo pronto? Perguntou ele, olhando nos olhos dela. Eu estou animada, mas ao mesmo tempo, nervosa. E se não aparecer ninguém? E se não conseguirmos apoio suficiente? Clara confessou, mordendo o lábio inferior. E se sim? Miguel replicou, seu olhar firme. E se for um sucesso? E se você inspirar jovens a mudarem suas vidas? A única maneira de descobrir é tentando. E eu estarei aqui, independentemente do que acontecer. A determinação de Miguel era contagiante, e Clara sentiu suas inseguranças diminuírem. Você tem razão. Vamos fazer isso acontecer. Eu não quero deixar a dúvida me parar. Isso mesmo. Miguel exclamou, sorrindo. Agora, vamos nos concentrar em como podemos fazer deste evento algo memorável. Enquanto os dias se passavam, Clara e Miguel trabalhavam arduamente. Eles se reuniam com jovens da comunidade, planejavam as oficinas, se conseguiam palestrantes que compartilhassem suas experiências. A empatia que nasceu daquela primeira interação se transformará em um projeto vibrante, com o poder de impactar vidas. Em cada conversa, em cada planejamento, a amizade entre Clara e Miguel se fortalecia. Eles se tornaram não apenas mentor e aprendiz, mas verdadeiros amigos, unidos por um propósito maior. A jornada estava apenas começando, mas Clara já sentia que havia encontrado sua verdadeira riqueza. As conexões humanas e o desejo de fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Clara estava em um momento crítico de sua jornada. O projeto social que havia desenvolvido com Miguel, sua fonte de inspiração e mentor, estava enfrentando uma onda de opositores que não acreditavam no potencial daquela iniciativa. O grupo de investidores que se reunirá para avaliar a proposta parecia mais interessado em lucros imediatos do que em mudanças reais na vida das pessoas. As críticas e a incredulidade que recebia eram como uma tempestade que ameaçava desmoronar toda a estrutura que ela havia construído com tanto carinho. Ela se sentou em um banco do parque, a luz do sol filtrando pelas folhas das árvores, mas o calor não conseguia aquecer seu coração. Clara olhou para o chão,
as mãos trêmulas segurando uma folha de papel com algumas anotações. E se tudo isso for em vão? Pensou. A frustração se acumulando. As palavras do grupo de investidores ecoavam em sua mente. É um sonho impossível, Clara. Não há retorno financeiro suficiente para justificar esse investimento. Miguel, que a observava à distância, percebeu a angústia no rosto da jovem. Ele se aproximou com um ar calmo, a presença dele sempre trazendo um certo conforto. Clara, disse ele, sentando-se ao seu lado, percebo que você está lutando contra um turbilhão de emoções. Ela suspirou, olhando para ele com os olhos cheios de lágrimas. Miguel, eu realmente pensei que poderíamos fazer a diferença. Mas agora sinto que tudo está desmoronando. Ninguém acredita em nós. Miguel a ouviu com atenção. Você se lembra do que conversamos sobre resiliência? Às vezes, as maiores vitórias vêm depois das maiores lutas. É nessa hora que você precisa acreditar em si mesma, mais do que nunca. Mas como posso acreditar em algo que nem os investidores acreditam? Eles têm o poder de transformar nossas ideias em realidade. E se eles não veem valor, o que podemos fazer? Clara estava desesperada, e suas palavras saíam entrecortadas por um nó na garganta. Eles podem não ver o valor que você vê, mas isso não diminui a importância do que você está tentando fazer. A verdadeira riqueza não se mede em números, mas no impacto que podemos ter na vida das pessoas. Você já fez isso, Clara. Você já começou a mudar vidas, Miguel respondeu, sua voz tranquila e firme. Clara olhou para ele, sentindo uma faísca de esperança acender dentro de si. Você realmente acredita nisso? Com todo o meu coração. Você já plantou uma semente de mudança. Continue regando essa semente, e ela crescerá. Lembre-se, não importa o que os outros digam. O que importa é o que você acredita. Miguel sorriu encorajadoramente, e Clara sentiu que aquele sorriso tinha o poder de afastar suas dúvidas. Com renovada determinação, Clara decidiu que não iria desistir. Você está certo. Eu não posso deixar que a opinião de alguns me impeça de lutar por algo que acredito. Essa causa é maior do que eu. É sobre as pessoas que precisam de esperança, disse, com uma nova energia. Isso mesmo, Miguel exclamou. Agora, vamos organizar aquele evento que planejamos. Vamos mostrar a todos o que podemos alcançar. Juntos, podemos fazer um barulho que eles não conseguirão ignorar. Clara e Miguel trabalharam incansavelmente nas semanas seguintes, planejando cada detalhe do evento. Eles queriam que fosse mais do que uma apresentação. Queriam que fosse uma celebração da comunidade, um espaço onde todos pudessem se sentir ouvidos e valorizados. Clara sentia que, embora o desafio fosse grande, a união e o apoio da comunidade eram ainda maiores. No dia do evento, Clara acordou cedo, seu coração batendo forte com uma mistura de nervosismo e excitação. Olhando-se no espelho, ela se lembrou das palavras de Miguel e respirou fundo. Eu posso fazer isso, sussurrou para si mesma, enquanto se vestia. Escolheu uma blusa branca simples, mas elegante, e uma saia de cor vibrante que a fazia sentir-se confiante. O evento foi organizado em um centro comunitário local, um espaço que Clara e Miguel escolheram por ser acessível a todos. À medida que os convidados começaram a chegar, a sala foi se enchendo de risos, olhares curiosos e a energia contagiante do apoio mútuo. Clara se sentia mais viva do que nunca. O ambiente a envolvia como um cobertor quente em uma noite fria. Miguel, sempre ao seu lado, ajudava a recepcionar os convidados, e Clara notou como ele era admirado por todos. Ele tinha um jeito especial de ouvir as pessoas, de fazer cada uma delas sentir-se importante. Clara se perguntava como teria sido sua vida se não tivesse decidido dividir seu lanche com ele naquele dia fatídico. Pronta? Miguel perguntou, sua voz suave como sempre.
Pronta, Clara respondeu, com um sorriso nervoso. Vamos mostrar a eles o que podemos fazer. O evento começou, e Clara subiu ao palco, seu coração disparando. As luzes estavam brilhando, e ela podia ver o olhar de expectativa no rosto da plateia. Respirou fundo e começou a falar. Olá a todos. Obrigada por estarem aqui hoje. Estamos aqui para discutir algo que vai além de números e lucros. Estamos aqui para falar sobre vidas, sobre a verdadeira riqueza que podemos criar juntos. À medida que Clara compartilhava sua visão e as histórias das pessoas que seu projeto poderia ajudar, ela viu olhares de compreensão e empatia entre o público. As palavras fluíam de seus lábios como um rio, e ela se sentia mais forte a cada frase. Miguel estava na plateia, seu olhar orgulhoso a encorajando a seguir em frente. Não se trata apenas de investimento financeiro, mas de um investimento na humanidade. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, e juntos, podemos transformar este lugar em um lar mais acolhedor e solidário. Clara concluiu, sua voz cheia de paixão. Quando terminou, aplausos ecoaram pela sala. O coração de Clara disparava, não apenas pelo apoio que recebia, mas pela certeza de que estava fazendo o que amava. Ela desceu do palco e se juntou a Miguel, que a cumprimentou com um abraço apertado. Você foi incrível, ele exclamou. A plateia estava hipnotizada. Obrigada, Miguel. Eu não poderia ter feito isso sem você ao meu lado, Clara respondeu, sentindo-se grata por ter encontrado alguém que acreditava nela. Enquanto a noite avançava, Clara e Miguel se juntaram aos convidados, ouvindo suas histórias e compartilhando risadas. O evento se tornava um espaço de conexões verdadeiras, e Clara percebeu que, independentemente do que acontecesse a seguir, ela havia encontrado o verdadeiro significado de riqueza, a capacidade de tocar o coração das pessoas e de criar um impacto duradouro, um ato de bondade por vez. A atmosfera do evento estava eletricamente carregada. Clara, com o coração acelerado, olhava ao redor do grande salão onde o projeto que havia idealizado tomava forma. As luzes brilhantes refletiam nos rostos das pessoas que a cercavam, e ela podia sentir a expectativa no ar. Os convidados, uma mistura de investidores, jornalistas e membros da comunidade, estavam prestando atenção em cada palavra que ela dizia. Era uma oportunidade única para mostrar o quanto a compaixão e o compartilhamento poderiam transformar vidas. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. Clara começou. Sua voz um pouco trêmula, mas cheia de determinação. Estamos aqui para falar sobre um projeto que não é apenas sobre números ou lucros, mas sobre vidas. Vidas que precisam de apoio, de amor e de uma segunda chance. Miguel, que observava do fundo da sala, sentiu um orgulho imenso ao vê-la brilhar. Ele lembrava-se de quando Clara, com seu gesto simples de compartilhar um lanche, havia acendido uma chama de esperança não apenas nela, mas também nele. Agora, ali estava ela, inspirando outros e mostrando a verdadeira essência da riqueza, a generosidade e a empatia. Conforme Clara continuava sua apresentação, o salão se encheu de aplausos calorosos. As histórias que ela contava sobre as pessoas que haviam sido ajudadas pelo projeto tocavam o coração de todos. Os olhares emocionados e as lágrimas que escorriam pelo rosto de alguns convidados eram provas de que o que estavam ouvindo não era apenas uma apresentação, mas uma verdade palpável. No entanto, a atmosfera de entusiasmo foi abruptamente interrompida. Um homem corpulento, vestido em um terno caro, levantou-se do fundo da sala, com um sorriso arrogante no rosto. Era Ricardo, um dos investidores que havia se oposto ao projeto desde o início. Desculpe-me, Clara, mas o que você está dizendo é apenas uma ilusão. Ele interrompeu, sua voz ecoando de maneira desdenhosa. Você realmente acha que pessoas como Miguel podem ser confiáveis?
Um homem que vive nas ruas se disfarça para conseguir compaixão. O murmúrio de desaprovação percorreu a sala, e Clara sentiu seu estômago se revirar. Ela olhou para Miguel, que a encorajou com um leve aceno de cabeça. Ele sabia que era hora de Clara se levantar e defender não apenas a si mesma, mas também a verdade que eles haviam construído juntos. Eu não estou aqui para falar sobre o passado de ninguém, mas para mostrar o que podemos fazer juntos, Clara respondeu, sua voz agora mais firme. Miguel não é apenas um homem em situação de rua. Ele é um ser humano que passou por dificuldades, assim como muitos de nós. Ele é um exemplo de resiliência e bondade. Ricardo riu. Um riso que ecoava como um desafio. Bondade. Você realmente acredita que pode confiar em alguém que vive de esmolas? Ele pode estar aqui para enganar você e todos nós. O público começou a murmurar, e Clara sentiu seu rosto esquentar. Ela respirou fundo, decidida a não deixar que as palavras cruéis de Ricardo a desviassem de seu propósito. Você não sabe nada sobre ele, disse Clara, sua voz agora clara e cheia de emoção. Miguel é um CEO, um homem que tinha uma vida próspera até que a traição o levou a perder tudo. Ele se disfarçou para entender a dor e a solidão que muitos enfrentam todos os dias. O salão ficou em silêncio. As palavras de Clara ressoaram, e ela pode ver a mudança nas expressões dos convidados. Ricardo, no entanto, não estava disposto a desistir. E quem vai acreditar em uma história tão conveniente? Você só está tentando salvar a reputação de alguém que não merece sua lealdade. Eu não estou aqui para salvar ninguém, Clara declarou, com uma nova determinação. Estou aqui para compartilhar uma verdade que muitos preferem ignorar. A verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas no impacto que podemos ter na vida das pessoas. E Miguel me ensinou isso todos os dias. Ele é um homem de valor. E o que importa é o que fazemos com as oportunidades que temos. Miguel sentiu uma onda de gratidão e admiração por Clara. Ele se levantou, não mais como um homem em situação de rua, mas como um ser humano que tinha uma história para contar. Ricardo, ele começou, sua voz calma, mas firme. Você pode ver a pobreza como uma fraqueza, mas eu vejo como uma oportunidade. Uma oportunidade de mostrar compaixão, de entender o próximo. Eu não estou aqui para pedir perdão pelo meu passado, mas para mostrar que é possível recomeçar. A sala estava em suspense, e Miguel continuou. A traição que enfrentei me fez entender o valor das conexões humanas. Clara não apenas me viu como um mendigo, ela me viu como alguém que ainda pode contribuir para o mundo. É isso que devemos fazer. Olhar além das aparências e reconhecer a dignidade em cada ser humano. Clara olhou para Miguel, o coração transbordando de orgulho. A energia na sala mudou, e muitos convidados começaram a aplaudir, não apenas pela coragem de Clara, mas pela força que Miguel estava demonstrando. A verdade que eles representavam estava começando a ganhar vida. E as vozes que antes eram céticas agora se tornavam solidárias. Ricardo, percebendo que suas tentativas de desacreditar Clara e Miguel estavam fracassando, começou a se afastar. Isso não acabou. Ele gritou. Mas sua voz agora soava fraca e sem convicção. Ele sabia que havia perdido a batalha, e sua postura arrogante não poderia mais intimidar aqueles que estavam ali por um propósito maior. Com a energia da sala transformada, Clara sentiu que as portas estavam se abrindo. Agora, mais do que nunca, precisamos da ajuda de todos vocês, ela disse, olhando para os convidados que agora estavam aplaudindo de pé. Vamos construir um futuro onde a compaixão e o apoio mútuo sejam a norma. Juntos, podemos fazer a diferença. O evento se tornou um marco, e Clara e Miguel foram recebidos com entusiasmo e apoio. Eles conseguiram reunir os recursos necessários para expandir seu projeto,
E a comunidade se uniu em torno da ideia de que a verdadeira riqueza reside nas ações de bondade e no cuidado pelo próximo. Nos dias que se seguiram, Clara se viu não apenas como a fundadora de um projeto social, mas como uma líder comunitária. Miguel, por sua vez, decidiu que estava na hora de voltar ao mundo corporativo, mas com uma nova abordagem. Ele queria usar sua experiência e recursos para ajudar os outros, focando em iniciativas que promoviam a inclusão e a solidariedade. Enquanto celebravam a vitória, Clara e Miguel trocaram olhares cheios de gratidão. Você me mostrou o verdadeiro significado de riqueza, Miguel disse, sorrindo. E isso é algo que nunca vou esquecer. E você me ensinou que todos merecem uma segunda chance. Clara respondeu, emocionada. Estamos apenas começando nossa jornada. Juntos, podemos mudar o mundo. E assim, com um propósito renovado e corações cheios de esperança, Clara e Miguel seguiram em frente, prontos para enfrentar os desafios que viriam, sempre lembrando que a verdadeira riqueza é aquela que se compartilha.